alunos do curso Lívia Kinman. Vamos para o nosso aulão do PISM 2, de literatura. Bom, dos conteúdos do PISM 2, nós iniciamos pelo movimento literário conhecido como romantismo no Brasil. O romantismo, ele tem essa marca, né, como a primeira escola literária brasileira de identidade nacional. Então, o romantismo ele se concretizou nesse primeiro momento por essa busca de identidade nacional e um resgate das tradições e dos valores da cultura popular e do folclore. Então, temos como temática, né, o índio, a exaltação da natureza, o regionalismo e a realidade social do país, que passam a ser explorados pelos autores da época, pelos autores românticos. Nosso contexto histórico, então. O romantismo aqui no Brasil ele surge poucos anos depois da independência do Brasil, e que acontece no dia 7, né, de setembro de 1822. Nesse momento, então, que representa grandes mudanças sociais para o país, culturais e econômicas, então temos essa marca que traz para os autores brasileiros e românticos, né, essa busca pela exaltação nacional. Então, nessa tentativa de se organizar do país, né, e consolidar o seu poder, depois de 400 anos da colonização portuguesa, esse processo marca uma transição e grandes mudanças começam aí no nosso meio social. Marcado também, né, logo após a independência, com a vinda da família real portuguesa. Então, quando chega ao país fugido das invasões napoleônicas na Europa, o príncipe regente, Dom João, declara a abertura dos portos às nações amigas, o que resulta numa expansão e da comercialização e da diversificação do comércio brasileiro. Um outro fator importante foi a transferência da capital do país, que antes era Salvador, para o Rio de Janeiro. Esse passa a ser um processo crucial, né, que alavanca a modernização da cidade e que resulta na construção de diversos edifícios públicos e também como o Museu Nacional, a Biblioteca Nacional e o Real Teatro São João. Então, nesse momento também foi criada a imprensa régia e algumas instituições, como o Banco do Brasil e a Real Academia Militar. O romantismo, então, ele tem um foco maior na burguesia. Então, as publicações, as obras são escritas, né, para um público mais diverso. Para finalizar parte desse contexto, todos os fatores são essenciais para acelerar o processo da independência do Brasil, que é declarado em 1822 por Dom Pedro, e é o que marca também grande parte das características do romantismo no Brasil. Então, o romantismo aqui no Brasil, ele passa por 3 gerações, por 3 fases. A primeira, conhecida como nacionalista, indianista e religiosa, que vai ter como foco o índio como o herói nacional, uma característica ufanista, né, esse orgulho da nação. Então, exaltação nacional acontece muito nessa primeira geração. A segunda geração romântica é marcada pelo egocentrismo exacerbado e pelo pessimismo. É a geração conhecida também como mal do século ou ultrarromântica, em que os autores extrapolam e ultrapassam os limites das características românticas. E a terceira geração é conhecida como de cunho social e libertário. Então, temos publicações e poemas voltados para a crítica social. Então, um pouco mais sobre a primeira fase do romantismo no Brasil, que aconteceu de 1836 até 1852, tem como principais características, como dito, o nacionalismo e o indianismo. Então, são os temas mais explorados pelos escritores românticos desse momento. Então, uma exaltação à natureza, uma exaltação ao sentimentalismo, à religiosidade, ao ufanismo, esse orgulho, né,
a nação e o próprio nacionalismo. Nessa primeira fase, então, né, essa valorização da cultura, da história do país, das tradições populares do Brasil, estão muito presentes e são importantes também. O indianismo, ele expressa aqui uma das buscas aos temas nacionais. Então, o índio, ele é eleito como o herói nacional, ele é apontado ali como puro, como inocente, ele é dito e visto como o bom selvagem. Os escritores e as obras que marcaram essa primeira geração romântica, nós temos o Gonçalves de Magalhães, que foi o fundador do romantismo no Brasil, e autor das obras Suspiros Poéticos e Saudades, A Confederação de Tamoios e Os Indígenas do Brasil perante a História, e Gonçalves Dias, que é um dos grandes nomes dessa primeira geração, que é o escritor focado nesses temas nacionalistas e indianistas. De suas obras temos A Canção do Exílio. Nessa publicação, inclusive, nós temos essa marca, né, nacionalista, em que ele, como está exilado, ele sente saudade da sua pátria, ele espera voltar antes de morrer a ver a sua pátria, e no meio disso, no meio desse saudosismo da pátria, o Gonçalves Dias, ele traz muitos aspectos da natureza, a exaltação da natureza brasileira. E Juca Pirama também é um poema muito conhecido, um dos principais poemas do autor, e os Timbiras. Temos também José de Alencar, mas o José de Alencar tanto na prosa, né, quanto na poesia. O romantismo, ele marca também, né, o início desse novo gênero literário, esse novo gênero textual, que é o gênero romântico. E José de Alencar, ele está presente nas 3 gerações, que vamos ver, né, ele está presente nas 3 gerações românticas, e também, principalmente, na prosa, com as obras do Guarani, Iracema e Ubirajara. Então, aqui nós temos um trecho de Juca Pirama, de Gonçalves Dias, que, como vimos, o autor principal dessa primeira geração romântica. Então, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi. Da tribo pujante que agora anda errante, por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Então, Juca Pirama é um poema indianista, em que temos como personagem principal este índio guerreiro, né? Ele canta aqui, guerreiros ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci, e guerreiros descendo da tribo Tupi. Então, tendo esse personagem principal como o herói dessa história, né? Andei longes terras, lhe dei cruas guerras, vaguei pelas serras dos vis aimorés. Vi lutas de bravos, vi fortes escravos, de estranhos ignavos, calcados aos pés. E os campos talados, e os arcos quebrados, e os piagas coitados, já sem maracás, e os meigos cantores, servindo a senhores, que vinham traidores, com mostras de paz. Então, aqui nós temos um exemplo dessa parte romântica do indianismo, dessa exaltação do herói nacional, que é o nosso índio. Na segunda fase do romantismo, conhecida como dito o mal do século ou ultrarromântica, né? Essa segunda geração romântica, ela foi profundamente influenciada pela poesia do inglês George Gordon Byron. Então, ela é marcada por aspectos muito negativos, aspectos pessimistas. A poesia desse período, né, ela é permeada pelo egocentrismo também, pela dúvida, pela desilusão, boêmia, a exaltação da morte e da fuga da realidade. Em alguns casos, a fuga dessa realidade para o sonho ou então para a infância. Então, o autor, ali, o eu lírico, ele está sempre relembrando o momento bem vivido de sua infância ou algo de sua imaginação, em que ele busca em seu sonho algo mais onírico. Então, os escritores e obras dessa segunda geração romântica, nós temos o Álvares de Azevedo, um dos principais escritores desse momento.
E a sua obra ela é muito focada aí na tristeza e na morte. Também temos Casimiro de Abreu, que explorou temas como a saudade na infância e a tristeza. E durante a vida ele publicou o seu livro de poesias, As Primaveras. Então aqui nós temos um trecho de Casimiro de Abreu em que tem esse exemplo dessa fuga de realidade dele para a infância. E essa tristeza também que permeia a sua obra, intitulada Meus 8 Anos. Então, ó, que saudade eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida. Que os anos não trazem mais, que amor, que sonhos, que flores. Naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias de despontar da existência. Respira a alma a inocência. Como perfumes a flor, o mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. E nossa terceira geração romântica, que é a geração também chamada de condoreira. Condoreira vem do nome do condor, que é uma águia, né, que voa por cima da Cordilheira dos Andes. Então tem esse intuito de mostrar que essa liberdade presente nos autores dessa terceira geração, ela é tão libertária quanto o voar dessa ave, ela é tão alta quanto o voar dessa ave. Então, uma poesia de cunho libertário e social. Essa geração ela sofre grande influência do escritor francês Victor-Marie Hugo, e o grande foco dos escritores nesse momento são os problemas sociais e também o abolicionismo. Então, os problemas sociais que marcam esse período da terceira geração, de 1870 a 1880, e também a defesa à abolição da escravatura. Temos como escritores e obras principais da terceira geração romântica o Castro Alves, um dos principais nomes, autor, né, de Navio Negreiro, em que ele expõe toda a viagem dos escravos até chegar ao Brasil nos navios negreiros, né, todo o sofrimento que eles passavam. Tobias Barreto e Salsa Andrade. Castro Alves, então, fundador dessa poesia social, né, também conhecida como uma literatura engajada, uma poesia engajada, conhecido também como poeta dos escravos, aborda esses temas abolicionistas. E a sua obra mais relevante, que é O Navio Negreiro, vamos ver um trecho dele aqui agora. Era um sonho dantesco o tombadilho, que das luzernas avermelha o brilho. Em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar do açoite. Legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mas nuas espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs. Então, um trecho de um retrato em que Castro Alves denunciava, né, a escravidão no Brasil. Então, para finalizarmos, das características do romantismo no Brasil, temos também o rompimento com a tradição clássica. Então, textos, poemas, né, sonetos, com uma linguagem mais erudita, mais rebuscada, é rompido nesse momento, né? Então, o romantismo ele veio para romper com esses modelos clássicos greco-romanos, fundamentados na busca pela perfeição formal e da arte erudita. Então, o romantismo ele é marcado pela liberdade formal, a liberdade de escrita. Então, contrário desse formalismo, né, desse tradicionalismo das escolas que tivemos anteriormente, o romantismo ele utiliza esses versos sem rima, sem métrica, além de uma linguagem também mais informal, mais regionalista, mais direta, simples, mais coloquial. Então, um pouco mais sobre o que é indianismo, né? O indianismo é o índio que é eleito como o herói nacional, idealizado ali como puro, como inocente, como bom selvagem. O nacionalismo e o ufanismo, que são os valores culturais da nação,
históricos, artísticos, né, culturais do Brasil, que são exaltados pelos escritores e que mostram esse orgulho que eles têm por toda essa cultura brasileira. O culto à natureza, que é associado também ao nacionalismo, que é utilizado ali junto, né? Então, as belezas da natureza brasileira são enfatizadas pelos autores de uma maneira grandiosa. O amor platônico e o idealismo. Então, o idealismo romântico também marca o romantismo. A idealização da sociedade, do amor e da realidade são comuns nessas obras. Assim como também a idealização da mulher. Então, a mulher, ela é vista ali como uma beleza pura, divina, pelo autor. A inocência, a delicadeza, os escritores românticos dão foco nessa mulher idealizada. Não é uma mulher de fato real. Então, o subjetivismo e o egocentrismo, né? A literatura romântica foca nos sentimentos e nas emoções dos autores. Então, é uma literatura subjetiva e egocêntrica, porque tem como foco o eu, né? Então, reunindo textos de caráter muito individualistas. O sentimentalismo exacerbado, essa supervalorização das emoções pessoais, a mostra que os escritores têm do momento que se opõe ao pensamento racional e objetivo. A religiosidade ela é marcada, né? Ela é o oposto desse racionalismo, então que desconsidera os valores religiosos. No romantismo há uma preocupação com esses valores, né? Com os valores cristãos. A evasão e o escapismo. O escapismo, né? Essa fuga da realidade, esse desejo de fugir do cotidiano, da realidade e dos sofrimentos. Então, os autores românticos criam um ambiente também idealizado, como dito, né? Esse escapismo tanto para o onírico, para o sonho, como para a sua infância. Então, vimos aqui as características gerais que marcam esse movimento no Brasil, esse movimento transitório também presente na nossa literatura e que dá espaço para o movimento seguinte, que é o realismo. O realismo é essa escola literária que analisa de fato aqui agora a realidade. Então, enquanto no romantismo nós temos a natureza idealizada, os sentimentos idealizados e a mulher idealizada, o realismo vem e rompe com essa idealização. Então, o foco dos autores realistas está na realidade e no cotidiano, no que vem acontecendo, principalmente nas grandes capitais naquele momento. Então, tem origem na França e no Brasil surge logo após esse romantismo. Então, ao contrário do romantismo que tem a marca, né, subjetiva do eu, o eu é muito marcado, né, individualista, o realismo ele é muito objetivo. Então, por quê? Ele vai denunciar, né, alguns acontecimentos sociais, a veracidade dessa denúncia social não permite que ele seja subjetivo. Então, o realismo ele tem início com a publicação da obra de Machado de Assis, nosso principal autor realista, intitulado Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi publicado em 1881. No nosso contexto histórico, quando o realismo surge no Brasil aí, em 1881, o país ele passa por um processo do abolicionismo, que nós já temos um vislumbre lá na terceira geração romântica com Castro Alves. Então, esse movimento ele surge na Europa e promove o fim da escravidão brasileira em 1888. Na mesma altura, em 1889, ocorre a proclamação da República, e nesse cenário que o realismo é influenciado pelo positivismo, pelo socialismo e pelo marxismo. Então, ele se desenvolve ao longo dos anos 1800, e é nesse momento que o realismo surge no país. Temos como características do realismo brasileiro, então, a valorização da objetividade dos fatos. Então, se você vai denunciar socialmente algum acontecimento, de preferência aqui nós temos a denúncia da elite brasileira por meio do Machado de Assis. A impessoalidade, então, esse individualismo, esse egocentrismo que nós vimos no romantismo, ele não está mais presente nesse realismo.
Então, a impessoalidade é muito marcada, então o apagamento das ideias do autor. As ideias do autor, ela não estão expostas. As descrições de tipos sociais e situações típicas. Fim das idealizações. Então, temos aqui algo muito real para o realismo e para a época, como o retrato do adultério, da miséria e do fracasso social. A prevalência de formas do romance e do conto também são características do realismo. Então, frequentes críticas às hipocrisias da moralidade da nova classe dominante, como a burguesia, então crítica a essa burguesia dominante na época, a aceitação da realidade como ela é, em oposição aos anseios de liberdade dos românticos, o esteticismo, que é uma linguagem culta e estilizada, escrita com a proporção e com a elegância, a tentativa de explicar o real, recorrendo muitas vezes à ciência ou ao determinismo, a abordagem psicológica das personagens, como a composição da realidade que vem. Então, essa abordagem psicológica, Machado de Assis vai explorar muito em suas obras. Então, o realismo no Brasil, ele dá um enfoque maior ao homem e ao seu cotidiano e também à crítica social. Então, é por meio de uma linguagem mais simples e objetiva que as obras são ricas na descrição de detalhes. Temos a marca aqui também do romance documental. Então, que a única função do autor e do escritor aqui é esse romance somente exposto, descrito. Então, dá margem ao leitor criar suas próprias interpretações. Então, essas características visam a aproximação do leitor com o mais possível da realidade. O realismo em Portugal, ele tem enfoque no combate ao romantismo e à sua idealização da sociedade, bem como no ataque à burguesia, à monarquia e ao clero. Assim, tenta mostrar como a mentalidade romântica ilude as pessoas e como era preciso dar espaço à ciência. Então, as principais obras do realismo brasileiro, nós temos em 1881 Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Então, um clássico da literatura brasileira, Memórias Póstumas, é a obra de maior destaque de Machado de Assis, porque é a que dá início ao realismo. É uma obra também muito ousada, porque é a partir da qual tem início um processo de inversão dos ideais românticos, ao desmascarar interesses presentes nas relações sociais e também nas relações humanas. Então, ela é dividida em 160 capítulos e começa com o relato da morte de seu narrador, do Brás Cubas. Então, é uma obra contada pelo próprio defunto, né? Você tem ali como narrador um defunto que é conhecido também como defunto autor. A segunda obra de Machado de Assis, Dom Casmurro, de 1899, que é uma outra obra muito conhecida do autor. Dom Casmurro trata da desconfiança da relação conjugal de Bentinho com Capitu, mais uma vez opondo-se a esses ideais românticos, tendo como marca, né, o adultério. Então, ele apresenta-se em 148 capítulos, que não são suficientes para revelar a dúvida quanto à traição de Capitu com Escobar, que é um amigo de Bentinho. Capitu é o amor da vida do narrador Bentinho, conhecido também como Dom Casmurro, e Escobar como seu melhor amigo. Aqui, bom, vimos as características, né, do realismo no Brasil. E aqui nós temos um trecho da obra O Crime do Padre Amaro. O Crime do Padre Amaro é uma obra naturalista. Então, vamos ler um trechinho e iniciar o nosso próximo movimento literário, que é o naturalismo. E essa paixão, sendo para ele como a indefinida justificação das suas misérias, tomava-o aos seus próprios olhos interessante. Era um martir de amor. Isto consolava-o como o consolara nas suas primeiras desesperações, considerar-se uma vítima das perseguições religiosas. Não era um pobre diabo, banal, a quem o acaso, a preguiça, a falta de amigos, a sorte e os remendos do casaco mantêm fatalmente nas privações da dependência.
Era um homem de grande coração, a quem uma catástrofe, em parte amorosa e em parte política, um drama doméstico e social forçara assim, depois de lutas heróicas, a viajar de um a outro cartório com um saco de lustrina cheio de autos. Então, o crime do Padre Amaro, né, inicia aqui o nosso próximo movimento, que é o naturalismo. O naturalismo ele acontece no final do século XIX, ao mesmo tempo que o realismo no Brasil, em 1881, com a publicação de O Mulato, do escritor Aloysio de Azevedo. Então, é considerado o primeiro romance de tese do Brasil, e a obra aborda o tema do preconceito racial muito vigente na sociedade da época. Então, o movimento, né, influenciado pelas correntes científicas e filosóficas que surgiram na Europa, como o determinismo, o darwinismo e o cientificismo. Para os artistas naturalistas, tudo estava determinado e possuía uma explicação lógica pautada na ciência. Então, o cientificismo é a marca do naturalismo. Através de uma visão também parcial dos fatos, nada era sugerido ao leitor, então, ou apresentado de uma maneira subjetiva. É apresentado, então, de forma direta. Então, o ser humano ele passa a ser visto como uma máquina sem livre-arbítrio e influenciado pelo meio social e físico em que está inserido. Então, muitas obras tentam comprovar essa tese, que o meio social em que essa personagem está inserida pode, sim, modificar o caráter desse homem. Então, assim surge uma arte também de denúncia social focada nos temas como a pobreza, as desigualdades, da disputa de poder e das patologias sociais da época. No Brasil, esse movimento naturalista ele começa em 1881 com o Mulato, e Aloysio de Azevedo ele também publica outras obras de grande nome. Em Portugal, com essa de Queiroz, nós temos a publicação do trecho que lemos, que é o crime do Padre Amaro. Então, das características principais do naturalismo, nós temos o determinismo, que, segundo essa corrente teórica, a natureza determina o caráter e o comportamento do ser humano, uma vez que tudo já está pré-determinado e estabelecido. Por essa perspectiva, o homem é influenciado pelo meio em que vive, sendo fruto dele. O positivismo, corrente filosófica que se apoia na ciência para atingir o conhecimento verdadeiro. Para esses teóricos, o conhecimento científico é utilizado para explicar as teorias e as leis científicas, bem como o ser humano e a sociedade. O objetivismo científico, então, para os naturalistas, a ciência era a chave e os fatos eram explicados à luz das correntes científicas que vigoram em meados do século XIX. Então, os artistas naturalistas não projetam em suas obras utopias e ideias idealizadas. O darwinismo social, que é pautado nas ideias de Charles Darwin, como a seleção natural e o evolucionismo. Então, esse conceito ele sugere que os mais fortes sobrevivem às adversidades da sociedade, enquanto outros enfraquecem. E a oposição ao romantismo, que é o avesso às ideias românticas da fuga da realidade e da subjetividade. Então, o naturalismo ele foca nos aspectos da objetividade, além também de retratar a realidade social sem nenhum idealismo. A imparcialidade e a impessoalidade dos autores estão apoiados nessas correntes científicas para explicar a realidade. Os autores do naturalismo eles costumam ser mais objetivos e imparciais e impessoais, então não há marca desse autor no texto, né? Então eles deixam de lado seus juízos e as suas opiniões, pois não estão fundamentados aí, que não estejam fundamentados nas teorias. As descrições também detalhadas, então na literatura naturalista há muitas descrições, muito detalhamento das personagens, dos lugares, então uma preocupação com essas minúcias, porque os autores eles pretendem fazer um retrato fiel do que estão escrevendo, né, de onde se passa essa trama. Bom, e a zoomorfização,
que é influenciado pelo darwinismo social. No naturalismo, as personagens elas apresentam características animalescas e instintivas. Então, é através da sua perspectiva biológica. Então, os comportamentos humanos, eles se aproximam aos comportamentos animais no naturalismo, mostrando que o homem é condicionado pelo meio em que ele vive. O retrato fiel da realidade, né, na arte naturalista, é notória a preocupação do autor em observar o mundo e as coisas que nos rodeiam da maneira como elas realmente são, né? Então, dessa maneira minuciosa, eles entregam descrições do lugar em que as personagens estão inseridas. Temas degradantes e de patologia social. Então, na arte naturalista, o tom é de denúncia com foco com os problemas sociais e morais. Então, esses temas são mais explorados pelos artistas, como a pobreza extrema, as injustiças e as desigualdades sociais, a violência e as perversões, os crimes e a falta de caráter. A passividade do ser humano na arte naturalista. Os seres humanos são produtos das forças do mundo. Então, por isso que eles não possuem esse livre-arbítrio. Então, eles são guiados pelas leis científicas e influenciados pelo meio social e físico em que estão inseridos, em que vivem. Então, os autores brasileiros e as suas obras naturalistas. Em primeiro lugar, nós temos o Aloysio de Azevedo, nascido em São Luís do Maranhão, e um dos principais escritores do movimento naturalista no Brasil. Ele publica o Mulato, em 1881, que dá início a esse movimento no país, e publica também o Cortiço, em 1890, que é uma das obras de maior importância para esse movimento. No Cortiço, o escritor ele retrata a vida de diversos personagens que vivem nesse cortiço no Rio de Janeiro, nos finais do século XIX, e revela, a partir desse cortiço, aspectos da sociedade carioca. Então, nesse cunho, né, de denúncia social, o Cortiço é uma das obras muito importantes. Suas obras de maior destaque são o Mulato, a Casa de Pensão e o Cortiço. Então, um trecho do Cortiço para termos uma noção dessas características naturalistas na obra. Então, eram 5 da manhã e o Cortiço acordava, abrindo, não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Então, aqui a gente tem até essa atribuição, né, de características humanas ao ser inanimado, como se o próprio Cortiço fosse um personagem, o personagem principal dessa obra. E aí, nesse trecho, a gente consegue perceber também essa marca da descrição do lugar como ele realmente é. Então, acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada 7 horas de chumbo. Como que se sentiam ainda na indolência de neblina as derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente, dissolvendo-se a luz loura e tenra da aurora, que nem um suspiro de saudade perdido em terra alheia. A roupa lavada que ficara de véspera nos coradouros umedecia o ar e punha-lhe um farto acre de sabão ordinário. As pedras do chão, esbranquiçadas no lugar da lavagem e em alguns pontos azuladas pelo anil, mostravam uma palidez grisalha e triste, feita de acumulações de espumas secas. Entretanto, das portas surgiam cabeças congestionadas de sono. Ouviam-se amplos bocejos, fortes como o marulhar das ondas. Pigarreava-se grosso por toda a parte. Começavam as xícaras a tilintar. O cheiro quente do café aquecia, suplantando todos os outros. Trocavam-se de janela para janela as primeiras palavras, os bons dias. Reatavam-se conversas interrompidas à noite. A pequenada cá fora traquinava já, e lá dentro das casas vinham choros abafados de crianças que ainda não andam. Então, aqui nós temos um exemplo de algumas características desse movimento que foi o naturalismo no Brasil.
O nosso próximo movimento, ele acontece paralelamente também ao realismo e ao naturalismo brasileiro, que é o parnasianismo. O parnasianismo é um movimento muito diferente dos dois anteriores. Os dois anteriores têm uma preocupação com a realidade social do país na época, no final do século XIX. Já o parnasianismo não há muito essa preocupação. A preocupação do poeta parnasiano está na forma de construção do seu poema e não na realidade. Então, ele tenta se manter o máximo distante possível da realidade social naquele momento. Então, é um movimento literário que surge nesse mesmo momento que o realismo e o naturalismo, aí no final do século XIX, de influência e de tradição clássica. Então, tudo que o romantismo, lá no início do nosso aulão, né, procurou romper, né, ele tenta romper com esse tradicionalismo clássico das escolas anteriores, o parnasianismo faz essa busca e tenta retomar isso aí no final do século XIX. Então, possui uma postura aí, obviamente, antirromântica. Então, o parnasianismo ele é baseado no culto da forma, na impassibilidade e impessoalidade, na poesia universalista e no racionalismo. Então, faz um apanhado e uma busca aí pela poesia e pela mitologia grega também. Os autores parnasianos, então, eles criticavam a simplicidade da linguagem que até o momento, né, estava vigente nas produções e nas obras tanto românticas quanto realistas ou naturalistas. Então, a valorização da paisagem nacional e o sentimentalismo, tudo que esses autores criticam. Para eles, essa é uma forma de subjugar os valores da poesia. Então, o foco dos parnasianos, nesse momento, é somente a poesia, a construção de seu texto. Então, a proposta inovadora era uma poesia com uma linguagem mais rebuscada, mais racional e perfeita. Então, a busca pela perfeição formal é uma das características que marca o parnasianismo. Então, eles acreditavam que, se eles estivessem apoiados nesses modelos clássicos, eles poderiam contrapor os exageros e as fantasias que surgiram no movimento romântico. Então, ao parnasianismo seguiu-se também um outro movimento paralelo a todos estes, que é o simbolismo, que é um movimento que exalta a realidade subjetiva e que nega a razão explorada pelos parnasianos. Então, um movimento negando ao outro. No contexto histórico parnasiano, nós temos, né, o fato dos parnasianos interpretarem o mundo de uma forma cientificista e positivista, resulta no período em que esse movimento esteve inserido. Então, é uma época de muitas invenções e de avanços que traziam mudanças, não só na economia, mas que também transformavam a mentalidade das pessoas. Então, essa valorização da ciência rompe com o subjetivismo, que é uma marca literária da escola anterior, que é o romantismo. Em resumo, as características gerais do parnasianismo são a idealização da arte pela arte. Então, a arte por ela mesma, né? O foco desses poetas está somente no seu texto, no seu poema. A busca da perfeição formal, a busca pela perfeição do poema. Por isso que há uma escolha, né? Há uma preferência pelo soneto, porque o soneto ele possui formas fixas de produção e é isso que os autores parnasianos buscam, né? A preferência pela descrição, rimas raras, vocabulário culto, um objetivismo, racionalismo e universalismo, o apego à tradição clássica e também o gosto pela mitologia greco-latina e rejeição ao lirismo. Então, aqui nós temos um trecho de Profissão de Fé de Olavo Bilac, um dos principais autores parnasianos, e nesse poema nós conseguimos observar a busca pela perfeição formal e também o eu lírico expondo de forma metalinguística como é ser o poeta e também a construção desse poema. Então, em vários momentos, ele se compara ao ourives, né? A pessoa que trabalha com ouro, e compara também o seu poema a esse processo de construção, de formar
essa joia rara que está sendo moldada pelo ouro. Então, quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito. Então, quando ele fala aqui, né, que ele quer que essa estrofe seja cristalina e compara a esse trabalho do ourives, que saia da oficina, né, a oficina também podemos ter uma noção como o lugar em que o poeta usa para produzir seus textos, né? Então, ele quer que saia sem nenhum defeito. Então, aqui a gente já tem uma busca pela perfeição desse poema. E que o lavor do verso, acaso por tão sutil, possa o lavor lembrar de um vaso de becerril. E horas sem conta passo, mudo o olhar atento, a trabalhar longe de tudo o pensamento. Porque o escrever tanta perícia, tanta requer, que ofício tal nem há notícia de outro qualquer. Assim procedo, minha pena segue esta norma. Por te servir, deusa serena, serena forma. Então, deusa serena e serena forma é uma forma também do poeta, né, dedicar essa poesia aqui à própria poesia, a arte pela arte. Nosso próximo movimento, que acontece paralelo ao parnasianismo, naturalismo e realismo no Brasil, é o simbolismo. Então, o simbolismo ele começa no Brasil em 1893, com a publicação das obras de Cruz e Souza, com Missal na prosa e Broquéis na poesia. Então, um movimento que permanece até o ano de 1910, quando dá início ao próximo movimento literário, que é o pré-modernismo. Então, esse é um movimento de agitação, é um momento no Brasil de agitação política, porque há, nesse momento, a proclamação da República, em 1889, e o país ele passa por um momento de transição, mais uma vez. Então, aqui nós temos como marca a política do café com leite, que estava em vigência na época. Então, com a instauração da República da Espada, alguns conflitos despontaram por conta da crise política e de disputa de poder. Então, houve, assim, uma revolução federalista que aconteceu nos estados do sul do país e a revolta armada ocorrida no Rio de Janeiro. Em meio a esse contexto de insegurança e insatisfação, surge o movimento simbolista. Então, uma das características do simbolismo, né, é a oposição à realidade objetiva. Então, tudo que o parnasianismo busca de objetividade, o simbolismo tenta não ser. O simbolista ele não é objetivo em momento algum, ele é subjetivo. Mas não é uma subjetividade que retoma os moldes românticos também. É uma subjetividade única do poeta simbolista. E há uma oposição também à realidade social que acontece naquele momento. Então, o autor ele tenta se manter distante a todo momento da realidade. Então, os temas abordados pelos artistas simbolistas, como a morte, a dor de existir, a loucura e o pessimismo, são subjetivos, se afastando da realidade objetiva e de assuntos relacionados com uma esfera social. A projeção de frustração, de medo e desilusão. O simbolismo surge como uma forma de negar a realidade objetiva. Então, renascem, assim, os ideais espiritualistas. Uma transcendência, misticismo e espiritualidade marcam o simbolismo também. Então, essa arte simbolista ela busca transcender a realidade por meio do misticismo e da espiritualidade. Então, para o poeta simbolista, ele só consegue atingir, né, a perfeição, ou ele só consegue atingir a pureza espiritual com a morte. Então, por isso a morte também faz parte dos temas simbolistas. Ao mesmo tempo, o autor simbolista tenta encontrar nas zonas mais profundas da alma respostas para as angústias e para as dores. Então, utiliza-se muito também do inconsciente e do subconsciente do autor. Esses fatores se relacionam diretamente com o contexto histórico, porque está inserida a essa corrente artística, porque é um momento marcado por uma crise espiritual. Isso leva esses artistas a sentirem que e analisarem o mundo e as coisas e os seres de maneira diferente. Presença da religiosidade muito marcada no simbolismo. Embora diversos temas da arte simbolista estejam relacionados com o universo mais sombrio e misterioso,
é possível também identificar em algumas obras uma visão cristã aliada ao desejo de fuga da realidade. Então, marcado pela busca do homem pelo sacro e de um sentimento de totalidade, a literatura simbolista faz da poesia uma espécie de religião. Então, dessa forma, muitos escritores simbolistas utilizavam palavras do vocabulário litúrgico, que reforçam essas características, né, como altar, arcanjo, catedral, o incenso, o salmo e o cântico. A valorização do eu e da psique humana. Então, ao contrário ao objetivismo, no movimento simbolista, o eu é valorizado e a verdade é encontrada através da consciência humana. Então, se é uma poesia subjetiva, esse eu está marcado também nessa poesia. Então, dessa maneira, há um grande interesse pelas zonas mais profundas da mente, então o inconsciente e o subconsciente do autor, do eu lírico. Uma linguagem vaga, imprecisa e sugestiva. Sugestiva porque esse autor, ele não vai descrever de fato, de forma objetiva, o objeto ou o que quer que ele demonstre nessa poesia. Então, ele vai sugerir, através de figuras de linguagem, em muitos casos, o que ele está tentando passar ao seu leitor. Então, o simbolismo ele apresenta essa linguagem muito particular, que está em volta a esse mistério, né, a grande expressividade e também a musicalidade. Há algumas figuras de linguagens utilizadas para a construção dessa musicalidade nos poemas. Então, esses atributos, eles proporcionam às obras ideais e materiais e psíquicos característicos desse movimento. Então, a linguagem, ela é sugestiva, porque ela sugere, ao invés de dar nome, de fato, ou explicar objetivamente o que está sendo tratado, como o que está tendo o foco ali desse autor. Uso excessivo das figuras de linguagem. Então, nas obras simbolistas, há forte presença dessas figuras, por mais importante, né, do que o significado real das palavras, estão no sentido poético dessas palavras, na sonoridade e também nas sensações. Então, a preocupação dos poetas simbolistas está nisso, né, na sonoridade, na musicalidade, na sensação que esse poema vai gerar ao seu leitor. Então, as figuras mais utilizadas são a metáfora e as comparações, né, que focam no sentido mais poético. As aliterações, assonâncias e as onomatopeias também são muito utilizadas. As aliterações, né, essas repetições de consoantes, e as assonâncias, que são as repetições das vogais, promovem a sonoridade, a musicalidade, traz a musicalidade para o poema. As sinestesias também é uma figura de linguagem muito utilizada, porque ela sugere uma mistura de campos sensoriais humanos, né, e distintos. Preferência pelos sonetos. Embora tenha se manifestado também na prosa, foi na poesia que o simbolismo atingiu grande reconhecimento. Então, esse caráter subjetivo e ou lírico, os escritores simbolistas eles preferem expressar seus dramas existenciais através dos sonetos, pela forma fixa poética que compõe essa produção literária, né? Que é composta por 2 quartetos e 2 tercetos. Então, 2 estrofes marcadas por 4 versos e 2 estrofes marcadas por 3 versos. A retomada de elementos românticos. O simbolismo ele retoma alguns elementos românticos, almejando ir além do aspecto palpável das coisas. Então, diferente do parnasianismo, o simbolismo ele tem e ele procura essa retomada de alguns elementos do romantismo. Então, alguns deles que podemos citar, o subjetivismo, a irracionalidade, o gosto pelo mistério por ambientes noturnos. Então, dessa forma, esses temas são explorados por ambos os movimentos, pelo romantismo, né, e pelo simbolismo. E também, né, tem a marca aqui como a angústia do ser humano, os dramas existenciais, a tristeza profunda e a insatisfação. A valorização da simbologia em oposição ao cientificismo. Então, a arte simbolista ela se opõe ao cientificismo, mas uma característica diferente do parnasianismo. Então, levantando a questão sobre a validade da ciência para explicar os fenômenos da natureza. 10ª característica, a oposição ao
mecanicismo e aproximação do universo do sonho. Então, esse movimento simbolista passa a ser a rejeição ao mecanicismo por meio do sonho. Então, há uma procura onírica também, de tendência cósmica e do absoluto. Os principais poetas simbolistas brasileiros e suas obras são João da Cruz e Souza, que apesar, né, de ter escrito diversos textos poéticos, publicou somente esses dois principais, né, Broquéis e Missal. Aqui nós temos um trecho de Dilacerações de Cruz e Souza. Ó carnes que eu amei sangrentamente, ó volúpias letais e dolorosas, essências de helitropos e de rosas, de essência morna tropical dolente. Carnes virgens e tépidas do Oriente, do sonho e das estrelas fabulosas, carnes acerbas e maravilhosas, tentadoras do sol intensamente. Passai dilaceradas pelos zelos, através dos profundos pesadelos que me apunhalam de mortais horrores. Passai, passai, desfeitas em tormentos, em lágrimas, em prantos, em lamentos, em ais, em luto, em convulsões, em dores. Nosso próximo movimento, antes do nosso último movimento que marca, né, a literatura brasileira, o pré-modernismo. Pré-modernismo é um período de intensa movimentação literária e é um período também de transição entre o simbolismo e o modernismo. Então, esse pré-modernismo, né, como tendo esse aspecto transitório, a poesia ela está muito dividida entre estes últimos movimentos, parnasianismo e simbolismo, e os movimentos seguintes, né, os movimentos modernistas. Então, caracteriza-se pelas produções do início do século até a Semana de Arte Moderna de 1922, onde dá início ao movimento do modernismo. No contexto histórico do pré-modernismo, no início do século XX, o Brasil e o mundo passa por uma fase de muitas mudanças. Entre elas, né, podemos destacar essa transição da República da Espada para a República Velha. Então, a política do café com leite concentrou o poder nas mãos das oligarquias paulistas e mineiras. Então, é nesse panorama que o regionalismo brasileiro começa a se expandir na virada do século, sendo enfatizado por diversos conflitos que surgiram entre a classe dominante e a classe dominada. Então, essa característica regionalista será muito vista e discutida nas obras pré-modernistas, como denúncia mesmo às desigualdades e a miséria, a seca, presentes nessas regiões, nas regiões mais regionais do país. Assim, além da política do café com leite, inúmeras revoltas também surgiram, tal como a revolta da vacina, a revolta da chibata, a revolta armada e a revolta de Canudos. Então, diante desse contexto, os artistas desse momento gradualmente foram se voltando para a realidade brasileira. Então, é um momento de transição porque os dois últimos movimentos que nós vimos no final do século XIX marcam um pouco dessa fuga da realidade social, enquanto o pré-modernismo procura retomar essa crítica à realidade. Então, busca uma linguagem, mais uma vez, mais simples e coloquial, o que resulta em produções de diversas obras de caráter social. Na Europa, os movimentos artísticos de vanguarda, como o expressionismo, o cubismo, o futurismo, o dadaísmo e o surrealismo, eles também influenciam esse momento de transição do pré-modernismo para o modernismo. Então, eles começam a mostrar uma postura inovadora. Então, neles anunciavam esse novo mundo em transição e que consolidaria aqui no Brasil como um movimento modernista em 22. Então, nesse momento, diversos conflitos foram se espalhando pelo mundo, os quais culminaram e chegaram até a Primeira Guerra Mundial em 1914. Então, as características do pré-modernismo, nós temos a ruptura com o academicismo, marcados pelo parnasianismo e simbolismo, mais pelo parnasianismo, né? A ruptura com o passado e com a linguagem parnasiana, a linguagem coloquial, uma linguagem mais simples, a exposição da realidade brasileira, o regionalismo e o nacionalismo, a marginalidade das personagens como o sertanejo, o caipira e o mulato, temas
tratados como fatos históricos, políticos, econômicos e sociais. Dos principais autores pré-modernistas, nós temos o Euclides da Cunha, Graça Aranha, Monteiro Lobato, Lima Barreto e Augusto dos Anjos. Aqui nós temos um trecho de versos íntimos em que diz o seguinte: Vê, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão. Esta pantera foi uma companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que, nesta terra miserável, mora, entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro, o beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Bom, esse momento transitório, né, ele permanece no cenário brasileiro, na literatura brasileira, até 1922, onde, na Semana de Arte Moderna, dá início ao modernismo no Brasil, que é o nosso último movimento, nossa última escola literária para o PISM-2. Então, o modernismo no Brasil foi um movimento artístico, cultural e literário, que se caracterizou pela liberdade estética, o nacionalismo e a crítica social. O modernismo e a Semana de Arte Moderna, eles tentam buscar também a identidade de fato nacional das obras e publicações brasileiras. Então, uma tentativa de romper com as influências que tínhamos até o momento da Europa. Então, inspirados pelas inovações artísticas das vanguardas europeias citadas, o expressionismo, futurismo, dadaísmo, o expressionismo, futurismo, também o cubismo, ele teve um marco inicial na Semana de Arte Moderna, que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo. No país, o cenário era de insatisfação. Muitas pessoas consideravam a política, a economia e a cultura estagnadas. Então, parte disso estava relacionado ao modelo político vigente na política do café com leite. Com o poder concentrado nas mãos de grandes fazendeiros paulistas e mineiros, se revezavam no poder. Isso ocorreu em 1930, quando um golpe de Estado depôs o presidente Washington Luiz, pondo fim à República Velha. Nesse cenário de incertezas, um grupo de artistas empenhados em propor uma renovação estética na arte apresenta um novo olhar mais libertário, contrário do tradicionalismo e do rigor estético. Então, assim surge a Semana de Arte Moderna, liderada pelo Grupo dos Cinco, pela Anita Malfatti, o Mário de Andrade, Menotti Del Piscia, Oswald de Andrade e a Tarsila do Amaral. No contexto histórico moderno, do modernismo do Brasil, nós temos o fim, acontece logo após a Primeira Guerra Mundial, que leva à morte de milhares de pessoas, à destruição em diversas cidades e da instabilidade política e social mundial. Assim, numa tentativa de reestruturar o país politicamente e também no campo das artes, estimulado pelas vanguardas europeias, encontra-se a motivação para romper com esse tradicionalismo na literatura brasileira. Então, no país, o movimento modernista ele surge nessa segunda fase da República Velha, chamada de República das Oligarquias ou a República do Café com Leite. E nesse contexto, o poder ele é revezado entre paulistas e mineiros, considerados os aristocratas fazendeiros no Brasil. Das fases que marcam esse modernismo, nós temos 3, também conhecidas como gerações. A primeira fase modernista, que é a fase heróica ou de destruição, que tem esse objetivo de romper com o tradicionalismo, a busca por inovações na literatura e nas artes. Então, é tida como heróica por dar início ao modernismo no Brasil. A segunda fase modernista, ela é a fase de consolidação, ou a da geração de 30, conhecida também como geração de 30. Então, é uma fase em que o modernismo ganha força no Brasil. E a terceira fase modernista, conhecida como geração de 45. Então, na primeira fase modernista no Brasil, que aconteceu entre 1922 a 1930, nós temos um período voltado para a busca de uma identidade nacional.
Então, nesse momento, os diversos artistas, eles aproveitam as agitações da Semana de Arte Moderna para romper com os modelos pré-concebidos e tradicionalistas que vinham até o momento. Então, inspirados nas ideias também das vanguardas artísticas europeias, eles buscam essa renovação estética. Por isso, essa geração é marcada como a fase heróica, sendo a mais radical de todas, essa fase de transformação e de transição da literatura. Então, ainda nessa primeira fase, né, com a consolidação da arte genuinamente brasileira, possibilitou também a valorização da cultura e do folclore. Junto a isso, os artistas estabelecem a liberdade formal, rompendo com a sintaxe e utilizando uma linguagem mais coloquial para se aproximar da fala cotidiana. Das características que marcam a primeira fase modernista, nós temos essa fase mais radical, mais nacionalista, em busca da identidade nacional, a maior liberdade formal com a ruptura com a sintaxe, a presença de regionalismos e com a linguagem mais informal, a valorização do folclore, da arte e da cultura popular brasileira, o uso dos versos livres, que não possuem uma métrica ou uma medida, o uso dos versos brancos, sem a ausência de rimas, e a utilização do sarcasmo e da ironia. Os autores dessa primeira fase são Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira. E aqui nós temos um trecho do poema de Manuel Bandeira, né, que representa essa posição dos modernistas nessa primeira fase. Então, poética. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados. O lirismo de clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Então, aqui temos um trecho que representa, né, de forma bem direta, a proposta da primeira geração modernista no Brasil. Nossa segunda geração, ela acontece de 1930 a 1945. É chamada de fase de consolidação ou também de geração de 30, porque começou em 1930 e dura até 1945, quando termina a Segunda Guerra Mundial. Então, ela é diferente, né, da primeira fase, ela apresenta um caráter mais destrutivo e radical nessa segunda geração. Então, os artistas, eles demonstram um maior equilíbrio e maior racionalidade em seus escritos. Então, nesse movimento, há um amadurecimento da literatura brasileira e que é caracterizado pelas temáticas nacionalistas, regionalistas e de caráter social. Então, com o predomínio de uma literatura mais crítica e revolucionária. Além da prosa de ficção, a poesia brasileira se consolida, o que significa um maior êxito, né, para os modernistas. Então, é um momento, de fato, da consolidação modernista no Brasil. De suas características, nós temos essa consolidação do modernismo, a vasta produção literária em poesia e em prosa, nesse romance de 30, poesia de 30 e romance de 30, valorização do regionalismo e uma linguagem mais popular, a utilização dos versos livres, sem métricas e brancos e sem rimas, assim como da primeira geração modernista, a crítica à realidade social brasileira, a valorização da diversidade cultural do Brasil e a temática cotidiana, social, histórica e religiosa. Dos principais autores, nós temos o Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes, Jorge de Lima, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, o Graciliano Ramos, com Vidas Secas, e José Lins do Rego, Jorge Amado, Raquel de Queiroz e Érico Veríssimo. E aí, nós partimos para a terceira geração modernista, que acontece de 1945 a 1960. Então, com o fim, né, nesse marco histórico da Segunda Guerra Mundial,
o processo de redemocratização do país em 1945, da arte brasileira produzida nessa terceira fase do modernismo ganha novos contornos e linguagens. Então, muitos críticos literários defendem que essa fase terminou em 1960. Já outros acreditam que ela permanece e perdura até hoje, até o nosso presente. Então, nesse momento, fica conhecido como a geração de 45, que reuniu um grupo de escritores, muitas vezes chamados de neoparnasianos, porque eles buscavam uma poesia mais equilibrada e mais objetiva. Então, muito diferente do que vimos, né, das características da primeira geração modernista, essa terceira geração já se aproxima novamente dos modelos mais eruditos e rebuscados do parnasianismo. Então, assim como a liberdade formal característica das fases anteriores, ela é deixada de lado para dar lugar à métrica, ao culto e à forma. Então, as produções inspiradas no parnasianismo e no simbolismo. Das características, nós temos essa linguagem mais objetiva, mais equilibrada, de influência parnasiana e simbolista. A oposição à liberdade formal do texto, a forte preocupação com a estética e com a perfeição formal, a valorização da métrica e da rima e a temática social e humana. Dos autores, nós temos Mário Quintana, João Cabral de Melo Neto, Clarice Lispector, Guimarães Rosa. Guimarães Rosa como um dos principais nomes no modernismo, ainda mais nessa terceira geração, né? Com as obras Sagarana, Primeiras Histórias e Grande Sertão Veredas. É um autor regionalista que tem como marca, né, o sertanejo. Então, abaixo é um trecho do João Cabral de Melo Neto, de Morte e Vida Severina. O meu nome é Severino, como não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria, como há muitos Severinos com mães chamadas Maria. Fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias. Desde que estou retirando, só a morte vejo ativa. Só a morte deparei, e às vezes até festiva, só a morte tem encontrado quem pensava encontrar vida. E o pouco que não foi morte foi de vida severina, aquela vida que é menos vivida que defendida e é ainda mais severina para o homem que retira. Então aqui, né, conseguimos ter uma noção e rever todos esses movimentos literários que marcam os conteúdos para o PISM 2. Então, o romantismo, realismo, o naturalismo, o parnasianismo, o simbolismo, pré-modernismo e, por fim, o modernismo no Brasil. Bom, desejo a todos uma boa prova e boa sorte.